Olá pessoal, eu estou aqui de volta com Estilo e Elegância, Sala de Visita, que é um prazer enorme aqui estar com vocês e espero que vocês me acompanhem. Antes da minha convidada chegar, nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante, principalmente para as mulheres e homens também, vocês vão ver. Vamos falar um pouquinho da situação do Brasil. Pessoal, a reforma da presidência não é uma questão ideológica, não se trata deste ou daquele partido, é uma questão de Estado, é uma questão de governo. Ou sai a reforma ou nós vamos quebrar. É isso mesmo, nós vamos quebrar. E os que vão ser mais prejudicados são os mais pobres, porque a reforma, como o presidente prometeu, ela vai tirar de quem ganha mais. E quem ganha menos, não só não será tirado, como será inclusive dado um futuro muito melhor. Pense nos seus filhos, pense nos seus netos. Cuidado com as fake news. Reflita. Bom, mas agora vamos à nossa entrevistada de hoje, que é a doutora Mônica Felitti, da Skin Center. Ela vai falar sobre uma novidade que é a harmonização facial. É o que está na moda. E então vamos aprender com a doutora Mônica o que vem ser este item da beleza. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, Neuza. Tudo em paz, né? Ô, Mônica, outro dia vi que estava se falando muito nessa questão da harmonização facial. O que na verdade vem a ser o que quer dizer uma harmonização facial em termos estéticos da dermatologia? O que é isso? A harmonização, nós combinamos várias técnicas para reestruturar a aparência do rosto que a pessoa vai perdendo com o envelhecimento, né? E o que acontece no envelhecimento? Nós vamos perdendo gordura, que são compartimentos que nós temos na face, nós perdemos estrutura óssea também, nós perdemos também colágeno, vai dando a flacidez da pele e nós temos uma hipercinesia muscular, os músculos ficam mais rígidos, mais tensos, por isso começam a marcar as rugas, especialmente na testa, né? Os pés de galinha, o bigode chinês, tudo isso. Até o nariz, inclusive, modifica, né, Mônica? Sim. Com o passar do tempo, sim, né? Até o nariz modifica. Vai ficando o nariz mais adunco, né? Vai isso, descendo. É. Agora, com essa estimulação muscular, isso é suficiente para corrigir esse problema que, como você disse, com a idade, é só com a idade ou também com algum tipo de doença? Para fazer a harmonização, especialmente o que a gente combina? Nós combinamos a aplicação da toxina botulínica também com preenchimento, especialmente utilizando o ácido hialurônico para reestruturar o volume perdido com a idade, porque o rosto da gente vai murchando, não é? Daí vai desabando. Eu falo igual maracujá, vai murchando. Então a gente tem que devolver esse volume perdido. E aí se coloca ácido hialurônico para restaurar esse volume. Por exemplo, quando você é jovem, você percebe aquele aspecto, igual dos modelos que passam o blush daquela luz, são os pontos de luz da face, né? Com o envelhecimento vai ficando mais pontos de sombra, a gente vai perdendo os pontos de luz. Por isso que a pele até vai ficando mais escura, manchada. Sim, por isso você fala, eu tô sempre com aspecto de cansada. Aspecto triste, né? Triste ou cansada, não é? Flácida, essas são as queixas que os pacientes vêm. E você falou no ácido hialurônico, o que vem a ser exatamente esse ácido? É aquele que a gente preenche aqui no bigode chinês, é isso? Isso mesmo, o ácido hialurônico é um produto sintético, né, produzido em laboratório, mas nós produzimos naturalmente na nossa pele quando somos jovens. Porque a pele é dividida em duas camadas, eu tenho epiderme e tenho a derme. A derme é a camada mais profunda, onde estão imersas as fibras de colágeno e elastina. E essas fibras, em torno delas, eu tenho uma matriz como se fosse um gel, que é de ácido hialurônico. E com o envelhecimento essa produção diminui, por isso vai surgindo a flacidez e o rosto vai também murchando. Mas há algum perigo, por exemplo, se aplicar esse ácido e houve um engano, um erro tal, ele é para sempre, ele é definitivo? Não, ou ele é transitório? Ele é um produto totalmente reabsorvível. Sim. Dependendo da densidade, que tem alguns que são mais leves, que a gente utiliza para preencher lábio, quem quer volume, né? Para preencher a região da pálpebra, que é mais delicado. Então, um de menor densidade. Se a gente quer melhorar a estrutura, a sustentação, é um ácido mais viscoso. Que aí você
coloca mais profundamente. É existe uma espécie de uma gradação. Isso, de densidades, do menos denso para o mais denso, mais leve e mais pesados. Os mais pesados duram um pouco mais que em planos profundos para dar sustentação nos planos ósseos, especialmente essa região aqui da bochecha, que é o primeiro lugar. Mônica, eu estou observando pelo que você está dizendo o quanto que é importante que isso seja feito por uma dermatologista, um cirurgião plástico médico, né? Porque de vez em quando a gente vê aí na mídia de verdadeiros desastres que se fazem no rosto, né? Isso porque só um profissional da área que vai saber a densidade correta de colocar esse ácido, é isso mesmo? Sim, porque existe uma técnica, né? A pessoa tem que ser qualificada para esta técnica especificamente. Hoje existe uma técnica que foi, vamos dizer, implantada por um cirurgião plástico no Brasil, que é o Dr. Maurício de Maio, que criou essa técnica chamada MD Codes, que ele colocou nomes em pontos específicos da face. Ah, eu vi esse nome, é MD Codes. MD Codes. O que quer dizer este MD Codes? Master Doctor Codes, são códigos médicos, então justamente por médicos fazer, são pontos específicos da face que vão me dar sustentação e estrutura. E aí você injeta nesses pontos que ele colocou esses nomes. Na verdade, nós já fazíamos antes. Sei. Só que o Dr. Maurício uniformizou a técnica e nomeou os pontos para melhorar a comunicação entre os médicos, né? E melhorar a comunicação também com os pacientes. E você disse que além do ácido para essa harmonização se usa o Botox, né? Que também é um outro complemento que ajuda, né? Sim, só que o Botox vai atuar na musculatura da face para fazer um relaxamento, porque quanto mais vezes você contrai o músculo, ele vai ficando mais forte e vai marcando a pele, aquelas rugas de expressão na testa, entre as sobrancelhas, os pés de galinha. Então, com a aplicação da toxina botulínica, você dá uma relaxada, então você já não forma os pés de galinha. Sei. Não forma as rugas frontais, então isso já dá um aspecto mais suave, né? Mônica, uma coisa que eu fiquei pensando, e a questão dos lasers, no caso? Você acha que essa harmonização hoje, ela veio suplantar os lasers, os celas, por exemplo, ou outros tipos de laser, ou não? Ou são coisas distintas? São coisas distintas, porque a minha proposta na harmonização é reestruturar um rosto que perdeu volume com o envelhecimento, só que eu não consigo melhorar a qualidade da pele com a harmonização. Então eu tenho que fazer o tratamento dermatológico, obviamente com uma receita personalizada, com produtos ativos dermatológicos para aplicar em casa, ou peelings químicos ou laser, que eu vou melhorar a textura da pele, a qualidade daquela pele. E também, como você falou, né, da segurança de fazer com o médico, porque muitas pessoas, por exemplo, precisa de uma consulta médica para ver se ela não tem nenhuma doença autoimune, nenhuma contraindicação, ver o estado clínico dela. Aliás, era o que eu ia perguntar para você, se existe contraindicações para esse tipo de tratamento. A pessoa não pode estar numa fase ativa de uma doença autoimune. O que seria uma doença autoimune? Por exemplo, uma tireoidite, uma doença autoimune, um lúpus eritematoso, uma doença autoimune, das coisas mais conhecidas, né? Então, ela tem que estar equilibrada clinicamente. Então, essa é a importância da consulta. A pessoa está bem no momento para poder fazer o procedimento. Uma pessoa que está desequilibrada da saúde, como vai fazer um procedimento estético? Então, não pode sair fazendo a qualquer custo as coisas, não é assim. Com esse avanço tecnológico, Mônica, você acha que a gente vai atingir uma diferença de idade até quanto? Por exemplo, uma mulher, vamos dizer, de 70 anos pode parecer uma mulher de 30? Olha, nós já chegamos nesse nível de diminuir tanto assim ou estamos quase chegando lá? Olha, Neuza, nesse ponto eu já coloco aí o novo conceito, o conceito da dermatologia integrativa. O que seria isso, né? Visualizar a pessoa como um todo, porque o envelhecimento não é só, tem vários fatores. Por exemplo, tem o dano solar, quanto ela se expõe, se ela fuma, se ela toma bebida alcoólica, o tipo de alimentação, também o declínio hormonal, se faz uma modulação. Então você tem que abordar todas essas vertentes. Não é somente chegar, quero fazer uma harmonização, vou parecer mais nova. Então, é todo um conjunto dentro de um conceito de uma vida saudável, né? Exatamente. E dentro desse conceito de uma vida saudável, o nosso tempo aqui já está se esgotando, o que você aconselha para as mulheres para que elas possam ter uma pele mais tempo? Quais são os conceitos básicos que nós devemos ter com esses cuidados? Eu sempre falo, a alimentação é fundamental, optar por alimentos não inflamatórios e para fazer escolhas saudáveis. Por exemplo, tudo que for
estraga rápido no supermercado e não está dentro de uma caixinha, de um pacotinho, pode ser considerado uma coisa mais saudável, certo? Sim. Porque o industrializado tem muita química, muita coisa que faz mal e muito açúcar simples. Quer dizer que aquele que apodrece primeiro é que é o bom. Sim, e também evitar o açúcar é um principal vilão do envelhecimento hoje, porque ele faz uma coisa chamada glicação das proteínas do colágeno e do corpo inteiro. Então vai envelhecendo mais rápido. Então, na minha opinião, evitar açúcar simples, evitar produtos com farinha de trigo também, que inflamam a farinha branca, mas o glúten, o trigo. Sei. Evitar... Quando você diz farinha branca, então preferir farinha, por exemplo, de mandioca, farinha, outros tipos de farinha, de amêndoa, de arroz, outros tipos. Porque o glúten é muito inflamatório e tudo começa, a saúde do corpo e da pele começa no intestino, isso altera muito o intestino, são alimentos inflamatórios. E também os laticínios, inflamam muito a pele e o organismo. Então, evitando todos esses cuidados, esses produtos inflamatórios e os industrializados está num bom caminho. E também proteção do sol, porque o sol acelera o envelhecimento com o uso de filtro solar. Mônica, eu gostaria de saber de você se você pode deixar um e-mail para o pessoal que quiser perguntar mais sobre o assunto, não só do que nós conversamos, mas algumas ideias e conselhos. Você pode responder? Sim, o meu e-mail é dramonica.felici@gmail.com. Muito obrigada pela sua presença aqui. Entrevistamos a doutora Mônica Felici, que é da Skin Center. E eu vou chamar o intervalo e depois continuarei dando algumas notícias em destaque. Até daqui a pouquinho. Artes e Quartos, uma loja especializada no ambiente mais aconchegante da casa, o seu quarto. Ambientes assinados pelos mais renomados arquitetos de Campinas, decorados com o que existe de mais atual e sofisticado em quartos. Venha conhecer nossa loja conceito Artes e Quartos, Rua Alexandre Fleming, 58, Nova Campinas. Artes e Quartos, do clássico ao contemporâneo, a sua casa no seu melhor momento. E aí, pessoal, estamos de volta com o nosso Estilo e Elegância Sala de Visita. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com a doutora Mônica. Vamos a algumas notícias em destaque. Notícia em destaque da American Airlines, que está inaugurando um novo Airbus. A companhia American Airlines apresentou aos seus clientes, recebendo sua mais nova aeronave na frota entre as companhias aéreas americanas. O primeiro voo realizado foi o 682 em Phoenix, para Orlando, Flórida. Outras rotas serão adicionadas este ano, à medida que A321neos adicionais se juntarem a essa frota. O A4321neo da América oferece aos clientes uma experiência totalmente conectada. Inclui pontos de energia em todos os assentos e entretenimento sem fio gratuito, além de TV ao vivo, transmitida diretamente para o dispositivo de cada cliente. E para aqueles que querem ficar conectados ao trabalho ou usar seus próprios serviços, a aeronave possui Wi-Fi de alta velocidade de porta a porta, juntamente com suportes embutidos para tablets e telefones. Mais uma grande conquista para a AA, que oferece uma média de aproximadamente 6.700 voos por dia para quase 350 destinos em mais de 50 países. E para a segunda notícia de hoje, nós temos o William Vac na Hípica de Campinas. O William Vac vai fazer palestra na Hípica de 17 de abril às 20 horas no Salão Social. O jornalista vai discorrer sobre o tema Cenários Econômicos e Políticos,
Onde Estamos e Para Onde Vamos é uma promoção do Departamento de Cultura do Clube. VAC tem 34 anos de jornalismo, 20 dos quais como correspondente internacional, principalmente na Alemanha, Grã-Bretanha, Rússia e Oriente Médio. O que o credencia a discorrer sobre diversos temas. Ele apresentou o Jornal da Globo até 2017 e pela mesma empresa também foi colunista do G1 e repórter especial. Olha, pessoal, um restaurante que é representativo da verdadeira cozinha francesa em Campinas é o La Palette. Por sinal, adoro, os pratos são maravilhosos, muito bem feitos, bem elaborados. Há uma preocupação com a genuína cozinha francesa, é a especialidade, porque nós temos vários restaurantes que misturam algumas cozinhas, italiana, francesa, ou até, inclusive, criam novidades contemporâneas. O La Palette, ele é bem tradicional e ele faz disso a diferença. E para o mês de abril, o chefe preparou iguarias deliciosas que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveite, portanto, o mês, porque inclusive os preços estão bem convidativos. Como eu disse, os pratos eles estão disponíveis durante todo o mês de abril e fica até o dia 4 de maio para clientes e hóspedes do hotel. Como entrada, a sugestão do chefe é o creme de tomate tostado, servido com um cromesque de provolone. Os pratos trazem ingredientes selecionados e especialmente podem ser desfrutados na apresentação de 3 pratos. Há uma entrada, o prato principal e também sobremesa. Além do cardápio completo, os clientes também podem escolher os pratos de uma maneira individual. A sugestão do chefe começa pelo prato de entrada, que, como eu já disse, é esse delicioso creme de tomate tostado, servido com provolone, e em seguida o menu apresenta as outras sugestões. Uma boa oportunidade para você aproveitar delícias do Bistrô La Palette. O Bistrô La Palette ele funciona de segunda a sábado, das 19 às 23 horas, e além de ter o cardápio do mês, ele conta também com uma carta de vinhos completa para aqueles que gostam de harmonizar sabores dos pratos com um bom rótulo. Os valores das bebidas são cobrados à parte. Você tem, portanto, 2 opções, ou o cardápio do mês ou o cardápio comum do normal do menu La Palette. Vale a pena, lugar requintado, chique, agradável, de muito bom gosto. Pessoal, eu comecei o meu programa de hoje, que é um retorno para programas novos. É um prazer estar aqui com vocês do Canal 8 e espero contar com a sua audiência. Comecei falando da reforma, que é o assunto do momento, a reforma da Previdência. Todos nós sabemos que o país está parado. O país está andando muito devagar e não é para menos. Nós estamos com um problema enorme de caixa. Gastou-se muito mais do que se arrecadou. Estamos caminhando para um fundo do poço. Não se trata de fazer alarme de algo que não existe. É matemática, minha gente. No bolso que entra, se entra um X, mas do bolso que sai é X mais Y, é como a casa da gente. O que vai acontecer? Vai para a falência. Seria um absurdo um país como o Brasil, com a nossa riqueza, com o nosso potencial, com um mercado maravilhoso, nós quebrarmos. Então nós não podemos deixar que a ideologia ou que interesses particulares se sobrepõem aos interesses da nação. E no meio disso tudo, o que eu observo é a quantidade de notícias fake, mentirosas. Não acredite nisso. Vá à fonte, vai procurar saber exatamente se aquela notícia é verdadeira ou não. Você tem que confiar em quem está falando para você. E hoje, o que nós estamos vendo é exatamente isso. Temos que fazer a reforma da Previdência de qualquer maneira, e uma grande reforma. Não adianta querer fazer puxadinho. Alguns deputados que são oposicionistas, eles não se importam conosco, eles não se importam com o Brasil, eles se importam apenas com o projeto de governo e de poder deles. E é isso que nós temos que impedir. E como nós podemos impedir? Nós temos as redes para distribuir a nossa opinião, para o nosso protesto, e temos as ruas. Olha,
Eu vou dizer uma coisa para vocês. Um amigo meu sempre dizia: o que político morre de medo é das ruas. Ver o seu nome estampado ali para todo mundo ver, num painel, em folhetos, cuidado com fulano. Portanto, senhores deputados, os senhores que estão vendo o seu próprio umbigo, seus próprios interesses, e estão dispostos a dar um tiro no pé, vocês serão punidos pelo povo, porque a democracia vai continuar. E então, quando chegar a hora do voto, a população vai estar lembrada dos seus nomes, vocês que votaram contra, vocês que foram egoístas e não se preocuparam com o Brasil. Nós não temos o direito de não dar futuro algum para os nossos filhos e nossos netos. Estamos vivendo um momento histórico e esse momento histórico espera de cada um de brasileiro que seja brasileiro, integral, verde, amarelo, democrático.